Olá, queridos companheiros da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando o lar de cada um nesse momento. Quem estiver do trabalho, enfim, onde estivermos, que nossas vibrações, né, possam se unir às vibrações de amor do alto, para que abençoe aonde nós estivermos, com saúde, com prosperidade, com bênçãos, muita alegria. Então nós estamos mais uma vez aqui para a continuidade do livro, o estudo do livro O que é o Espiritismo, e dessa feita vamos ainda falando do capítulo 1, o cético, que é aquele descrente, né? O visitante que conversa com Allan Kardec sobre diversos assuntos, tirando dúvidas, mas apresentando a sua visão da maneira como ele compreendia a relação dessa nova, naquela época, doutrina que surgia com os fatos, com a razão, segundo ele pensava, né? Segundo esse visitante fazia suas ideias. Então hoje o assunto vai ser em torno do tema o maravilhoso e o sobrenatural. Mas antes de darmos início, nós vamos, desde já, né, vamos agradecer a todos que vêm colaborando com a Sala Chico Xavier em diversos aspectos. Eu gostaria de fazer um lembrete que nós já levantamos lá o muro da casa, tá bom, pessoal? Depois eu creio que em algum momento aí vou pedir para o pessoal da divulgação botar as fotos aí, né? Para todos possam ver da obra aí, como nós fizemos lá, as fotos. Graças a Deus, com o auxílio de todos, conseguimos arrecadar os valores. E tem mais coisa para fazer, mas o principal, o muro já está levantado, tá bom, pessoal? Então vamos ao tema, porém, como é uma reunião espírita, né? Então tudo na nossa casa nós iniciamos com uma prece, né? Toda reunião, inclusive lá nos trabalhos da obra também, tá, pessoal? Foi assim que foi feito, é sempre assim. Vamos fazer então uma oração para que a gente possa estar entrando em sintonia com os benfeitores espirituais, com Jesus acima de tudo, né? Com Deus, Jesus, para que nós possamos estar nesta reunião no máximo de proximidade com o que é dentro da casa espírita quando nós estamos reunidos em estudo, tá bom? Vamos então elevar o nosso pensamento e fazer o nosso pedido, nosso agradecimento a Jesus. Querido Senhor Jesus, nós estamos muito agradecidos por esta nova e abençoada oportunidade que o Senhor nos dá. Que possamos, durante esses breves momentos, fazer um bom estudo e que possamos procurar entender e interpretar da melhor maneira tudo aquilo que o nosso querido Kardec nos trouxe, né, com base nos ensinamentos dos bons espíritos, para a nossa compreensão e, acima de tudo, para o nosso melhoramento espiritual. Então, assim, agradecemos que possamos, então, ter um bom estudo. Bom, companheiros, vamos, então, dar início aqui ao estudo. Nós vamos fazer a leitura desse primeiro questionamento, dessa primeira colocação do visitante cético, aquele descrente, né? Com base naquilo que ele acredita, naquilo que ele pensa com relação aos fenômenos espíritas, né? Então vamos à leitura aqui do que ele pergunta a Kardec, que ele comenta com Kardec. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão. Então a gente vê aí a ponderação muito bem colocada pelo visitante, né, de acordo com o esclarecimento que ele traz em si. E aí Kardec vai respondendo a ele com
né, judiciosamente. E diz Kardec assim, ó, uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Kardec fala da razão dos que creem e se apoiam nos fatos, ante os cuja razão negam. Então, o que acontece? Na questão dos fenômenos espíritas, se apresentam pessoas, né, isso até hoje, mas a gente se atendo a esse diálogo, ele fala com base na razão dele, que Kardec vai comentando. Creio que a sua razão, você poderá negar a existência desses fenômenos, mas justamente apoiado na razão de homens muito esclarecidos, que, segundo a própria colocação de Kardec, não são mentecaptos, esses fenômenos são perfeitamente compreensíveis e é provada a sua existência. Então, a manifestação dos espíritos é uma coisa baseada em fatos, não é mera crendice e, mais ainda, não é uma coisa baseada no que é maravilhoso, em contos mirabolantes, né? Então, é o que Kardec vai levando a crer. E vamos mais adiante aqui, segundo as informações de Kardec, né? Kardec prossegue. O grande juiz nesta questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Então, o que ele vai falando? Que muitas pessoas já têm um pensamento formado, já têm uma ideia, e ela custa para aceitar que uma coisa, uma visão diferente possa vir a ser real, que outra análise dos fatos, das coisas que até então eram tidas como sobrenaturais, impossíveis de acontecer, que elas possam ser realmente verdade. E aí ele se apoia em algumas pesquisas, né, em alguns fatos, né, da própria ciência, que quantas vezes foi negada, né, ou negada intencionalmente. Basta lembrar, por exemplo, que o fato de a gente saber hoje, né, e depois de muitos séculos, né, conseguiram finalmente aceitar a ideia de que a Terra, por exemplo, não é o centro do universo, de que ela gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra. Mas para isso, cientistas que conseguiram provar isso não foram aceitos. Então não é porque a ciência consegue comprovar determinados fatos que esses fatos vão ser aceitos pela maioria que tem a sua razão fundada e, por que não dizer, o seu interesse, o seu amor próprio já fundado em determinadas crenças, crendices e negam todo e qualquer fenômeno, mesmo que lhe salte aos olhos. E ele cita também algumas questões da indústria, né? Quantas coisas que não foram aceitas, né, e que se tornaram depois, mais adiante, no futuro, tranquilamente aceitas e impossíveis de serem negadas, né? Eu vou pedir licença a Marcele, que vai entrar nesse tema mais adiante, mas só para eu poder me calçar um pouco, ela vai provavelmente comentar isso no outro tema, mas em um momento Kardec cita, por exemplo, que quando foi apresentado o motor a vapor, a máquina a vapor, não foi considerado por alguns cientistas da época, ela foi tratada como absurdo. E hoje em dia, né, tempos depois, ela revolucionou a indústria e os transportes, né, com os motores a vapor, os barcos, né, as grandes embarcações movidas com motor a vapor. Então essas coisas, como ele fala, o futuro será o grande juiz. Aqueles que no passado basearam suas ideias, né, suas negações
em crendices ou na própria teimosia e não aceitaram os fatos, como ele cita aqui, por exemplo, as manifestações dos espíritos, acabam depois sendo atropelados pela verdade que virá à tona tranquilamente no futuro. Então tem sido assim a história, não podemos negar que os detratores, aquelas que querem manter as coisas no atraso, depois não acabam tendo mesmo que se render aos fatos, às verdades, né? E aí, Kardec, dando seguimento, né, ele diz que o Espiritismo, como é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares. É precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o Espiritismo, né, como aquela doutrina que vai tirar o maravilhoso e o sobrenatural, né? O que vem a ser o sobrenatural? Você pega, é que essa ideia, quando você fala a palavra sobrenatural, ela dá uma ideia fantasmagórica, dá uma ideia medonha, uma ideia assustadora. E sobrenatural significa apenas algo que está acima do que é natural, que seria contrário às leis naturais. E aí Kardec vai dizendo que é justamente o positivismo que não aceita as coisas, senão do ponto de vista do que se pode realmente comprovar, né, visual, de alguma forma, que possa ser palpável, que possa ser experimentado, justamente é essa a base do Espiritismo. É justamente combater as crendices, combater o que é fantasioso, o que é crendice, né? Assombração. Vamos citar, por exemplo, aqui no nosso folclore aqui do Brasil, o curupira, o caipora, a mula sem cabeça, o saci pererê e tantas outras crendices, né? Espíritos só aparecem à noite, fantasmas aparecem à noite. E a doutrina espírita, em outros momentos, Kardec vai falando disso também para a gente no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, se tem uma hora, né, os espíritos aparecem à meia-noite, o pessoal vai lembrar disso, né? Os espíritos aparecem meia-noite, aparecem só à noite, essas coisas. E Kardec vai colocando que os espíritos, melhor dizendo, vão respondendo que assim como você não vê estrelas de dia, não é porque elas não estão lá, é porque você só consegue ver o brilho das estrelas depois que o sol não está mais, né? Depois que cai a noite é que dá para ver o brilho das estrelas, mas isso não quer dizer que elas não estejam lá durante o dia. E da mesma forma os espíritos, eles estão o tempo todo se acotovelando com a gente, não precisam só de uma hora certa. Sexta-feira é segunda-feira, é o dia das almas, sexta-feira é dia dos espíritos se manifestar, das reuniões, né? O pessoal muitas vezes pensa assim, as reuniões na casa espírita são as sextas-feiras, e por que elas são à noite? Nada a ver, pessoal, não tem nada de sobrenatural e nem de fantasmagórico, e nem de místico nisso. Sabe por que a maioria das reuniões nas casas espíritas são feitas à noite? Eu vou abrir esse parêntese agora, não tem a ver com o nosso tema, mas a ideia é desmistificar, e é o que a doutrina espírita faz, é por conta da maioria das pessoas poderem se encontrar. A maioria do pessoal trabalha durante o dia, então as reuniões normalmente são feitas à noite, né? Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião virtual à noite, porque é um horário, vamos dizer assim, tradicionalmente mais apropriado para a maioria dos adultos que trabalham, né? Então, a maioria de nós se encontra em condições de prestar o serviço com mais qualidade, vamos dizer assim, às vezes à noite, para poder estudar, chegou do trabalho, vai para o estudo, né? Assim no colégio também, o pessoal que vai para a faculdade, a maioria, né? E nesse momento nós estamos nos reunidos de forma virtual, estamos descobrindo como utilizar uma ferramenta que já existe há muito tempo, né? Que é as reuniões virtuais. E então essa questão aí é à noite, é isso, é aquilo,
Nada a ver, tem reunião mediúnica durante o dia, de acordo com a faixa etária, a disponibilidade de tempo, né? Eu abri esse parênteses, mas eu espero que não esteja fugindo do tema. Mas a intenção é justamente concordar com o que a doutrina espírita aponta para a gente, de que maravilhoso e sobrenatural é apenas aquilo em que ainda não se chegou à conclusão, ainda não se explicou. E aí ele cita também que o positivismo, que quer muito essas provas, que não aceita nenhuma coisa que não haja a forma de provar, que é de como ela funciona, é justamente baseado nas leis conhecidas. E aí Kardec pergunta, e será que a ciência oficial conhece todas as leis? Será que é possível a ela já saber como é isso? Como se dão essas comunicações? Como é o funcionamento dos fluidos? O magnetismo e tudo mais? É aí que entra uma nova ciência que o Espiritismo vem descobrir com novas leis desconhecidas, né? Ainda. Aí, não aqui, mas uma das formas que a doutrina espírita encontra para ajudar o nosso raciocínio é no entendimento de que, por exemplo, o mundo dos infinitamente pequenos, o mundo microscópico, até algum tempo, ele não era conhecido. E é um mundo que influencia a nossa vida assim, de forma normal, né? Influencia nossas bactérias que nós não vemos. Há uns anos atrás a gente não fazia ideia de como as doenças existem, se propagam. E hoje não é tão natural compreender que os vírus, que são invisíveis aos olhos nus, influenciam a nossa vida, tiram a nossa vida. Olha o que nós estamos vivendo nesse momento. Por que nós estamos nos reunindo de maneira virtual? Por que a humanidade está, alguns temendo, alguns abusando? Parece que ainda são os negativistas, né? Não estão acreditando porque ainda não sentiram na pele. Mas a coisa é real. Nós estamos refém de um vírus, nós estamos refém de corpos que não se podem ver e que há alguns anos atrás eram negados, até que se pôde provar e comprovar através de microscópio, através de muito trabalho científico, né, de muitas pesquisas, que eles são parte da nossa vida e que obedecem a determinadas leis. Assim como o que não se pode ver em relação à questão da dimensão espiritual, tem suas leis, e essas leis, nós estamos sujeitos a elas, né? Tanto quem está do lado de lá, entre aspas, vamos dizer, quanto quem está do lado de cá. Nós somos influenciados naturalmente. Então não há nada sobrenatural, apenas eram leis desconhecidas, mas não leis fora do que é normal, do que é natural, tá bom? Então, como Kardec cita que esse sobrenatural desaparece depois que se pode provar, né, a sua naturalidade, as leis que regem este mundo, né, sobrenatural, entre aspas, vamos dizer aí, assim como os deuses do paganismo foram apagados diante do brilho do cristianismo. Hoje você não vê mais adoradores de deuses como tinham há milênios atrás, há séculos atrás, os deuses egípcios, os deuses da mitologia grega, né, da mitologia romana. Ninguém mais tem adoração por esses deuses. Hoje a gente tem o nome aí de planetas, não, com o nome desses deuses, a gente não faz ideia do que já foram, como eram adorados. Mas diante desse brilho, desse facho que veio, né, do cristianismo, apagou-se totalmente essa crença, assim como o espiritismo, a doutrina espírita, vem apagar o facho, com o seu facho luminoso, vem apagar a ideia do sobrenatural, da superstição. Acaba com tudo isso, né? As almas dos homens são
almas dos homens que continuam vivos, continuarão a sua caminhada. Isso é simplesmente, é facilmente compreensível, basta que a gente se detenha, abra o nosso coração, o nosso raciocínio, o nosso entendimento e se aplique a estudar essas leis, se aplique a estudar a doutrina espírita, onde nós vamos encontrar as máximas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso se coadunando, se completando, nada está fugindo do que Jesus ensina, do que alguns profetas já diziam há alguns tempos. E aí que Kardec vem colocar que a doutrina espírita, por esse fato de dar esse conhecimento, de dar essa nova visão para a ciência, ela por si se torna então uma ciência, uma nova ciência. E como esta nova ciência, conhecendo os usos e costumes e a condição desses seres, né, que somos nós mesmos, na outra dimensão, as suas condições morais e tudo mais, ressalta daí uma filosofia. E essa filosofia com caráter moral se torna, a bem dizer, uma religião. Portanto, o Espiritismo passa a ser uma ciência dessas observações, comprovando naturalmente a existência desse mundo, que era até aquela época desconhecido, e trazendo nessa visão uma filosofia. Ele se torna uma nova filosofia, uma nova forma de ver que essa ciência se aplica naturalmente à nossa vida e traz daí, com base na doutrina do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, uma razão para você se melhorar, se modificar, para que quando passarmos para o outro lado nós estejamos em condições. Esse outro lado que a gente está falando muito aqui é o mesmo lado, tá? Não existe outro lado. É apenas o que nós estamos hoje com o corpo carnal e depois fora desse veículo carnal com o corpo espiritual. Mas o lado é um só, é o lado humano, é o lado espiritual e que nós poderemos vivenciar tanto aqui quanto lá. Mesma coisa, não há o que diferenciar. Então nasce daí essa nova ciência que tem um cunho filosófico e por suas consequências morais nós a tratamos como uma religião, porque difere das demais religiões. Então, no sentido religioso, a diferença está em que a doutrina espírita não tem um corpo sacerdócio, não tem sacramentos, não tem todo aquela paramentação das religiões tradicionais. Isso está apenas no campo, vamos dizer assim, esse tradicional é uma coisa mais ritualística. A doutrina espírita também vem trazendo essa nova visão de que não é necessário. Eu estou aqui, não é proposital não, né, pessoal? Mas olha só, eu estou de camisa preta, por exemplo. Há pessoas cuja crença fundada, sabe lá desde quando, acham que o religioso, na frente de um público, falando, ele não poderia estar vestido de preto, ele poderia dar passe na casa espírita de preto. Não tem nada a ver. As cores não influenciam nada. Então é só para a gente ter uma noção do sobrenatural, de que o Espiritismo vem desmistificar tudo isso, vem pôr por terra todas essas crendices. Então, aí Kardec responde muito claro com todas essas afirmações e nos deixa muito seguros para que a nossa razão, nosso raciocínio tenha segurança suficiente para compreender tudo isso, tá bom, pessoal? E aí, vamos partindo. Quem agora pode clicar aí no link, aqui nós estamos falando no YouTube, estamos no grupo de estudo também do que é o Espiritismo, tá bom? Então todos que desejarem migrar para o grupo, o que é o Espiritismo, que é onde no momento da apresentação do estudo, nós podemos abrir os comentários, o grupo
as pessoas que tiverem dúvidas podem colocar, quiser algum esclarecimento ou simplesmente fazer uma colocação, estão à vontade para fazer os seus comentários, tá bom, pessoal? Então, nós estamos terminando aqui essa nossa primeira, nesse momento aqui, a nossa apresentação breve, e agradecemos a todos. Depois do estudo será feita lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, aqui, né, a oração, né, que será direcionada, né, que será a oração, a prece de encerramento após os comentários, e esse estudo termina às 20 horas e 30 minutos, tá bom, pessoal? Nós agradecemos muito a presença de todos, agradecemos aí os comentários, né? E que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, que estaremos aí nos comentários. Não deixem de fazer suas perguntas, suas colocações, né? E de contribuir com o estudo dessa doutrina abençoada e maravilhosa. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, que assim seja.